De acordo com a programação, nós teremos, neste momento, a apresentação do tema União Europeia, Soberania e Finanças Públicas. Para presidir os trabalhos da mesa técnica, convidamos o professor doutor Rui Celso Barbosa Florenci, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Convidamos o palestrante, professor doutor Paulo Ferreira Cunha. Para as boas-vindas e presidir os trabalhos da mesa, anunciamos o desembargador, doutor Rui Celso Barbosa Florenci. Cumprimento aqui o nosso presidente da Corte, o doutor Valdir Neves Barbosa. Cumprimento o coordenador desse evento, o doutor Ronaldo Chadid, e todos os demais conselheiros aqui presentes, procuradores do Tribunal de Contas, nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça, Valdir Pascoal, os colegas embargadores presentes, senhoras, senhores, e especialmente o nosso palestrante. Essa é a função difícil, né, de estar aqui, um convite numa área quase que um pouquinho alheia, realmente, aos nossos trabalhos. E bem disse o professor Jucá, né, que às vezes os coleguinhas, como ele usou o termo, praticam atos assim um pouco diferenciados, mas eu gostaria, o professor Jucá, inclusive, que é da academia, assim como eu, sabe muito bem que as faculdades de Direito do Brasil se distanciaram muito do direito financeiro. Aliás, pouquíssimos cursos no Brasil, depois que se transformaram, inclusive, em cursos de Direito, né, abandonaram totalmente o direito financeiro. Poucos os cursos no Brasil que ainda mantêm essa cadeira, e ainda quando mantém por um semestre, um ano, durante o curso. Eu, como sou ainda lá do tempo antigo, né, meu curso era de Ciências Jurídicas e Sociais, eu fui aluno da PUC, né, a vida toda, nós tínhamos ainda o direito financeiro e o direito tributário em duas cadeiras separadas. E quando eu ingressei no segundo ano da faculdade, primeiro dia da aula de direito tributário, em 1 minuto o professor esclareceu uma coisa que eu não tinha nem ideia de como seria. Ele falou: olha, gente, o direito tributário ensina e dá a legalidade da arrecadação. E o direito financeiro de como gastar esse dinheiro arrecadado pelo direito tributário. Em 1 minuto, clareou, e aí para frente consegui entender muito, né, ou pouco, pelo menos, do direito financeiro. Eu imagino hoje que as faculdades sequer têm o direito financeiro. Como é que os juízes depois vão se habilitar a trabalhar nessas causas todas que nós temos aí, principalmente provocadas até pelo Ministério Público, que fazem cobranças, né, da política nacional. Nosso palestrante, na verdade, dispensaria qualquer tipo de apresentação, porque ele é demais conhecido, né? Um homem que tem 100 livros publicados, mais de 500 artigos publicados. Eu acho que esses livros devem ter sido lidos por quase todos nós, né, pelo menos que trabalhamos próximo à área de atuação do professor. Mas, vamos lá. O professor, ele é nada mais, nada menos do que doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Paris II, doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra, cuja Faculdade de Direito também é mestre e licenciado, pós-doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, professor da Academia Internacional de Direito Constitucional, professor honorário da Universidade Mackenzie, agregado em Direito Público pela Universidade do Moinho. Além desses 500 artigos e 100 livros já incluídos aqui, ele ganhou o Prêmio Jabuti de Direito Constitucional Geral aqui no Brasil, professor da Universidade Anhembi Morumbi, professor titular da Faculdade Autônoma de Direito e membro do Comitê ad hoc para o Tribunal Constitucional Internacional. Então, com essa apresentação, doutor Paulo Ferreira Cunha, eu passo desde logo a palavra a Vossa Excelência para que profira a sua palestra pelo tempo que desejar, estando estabelecido aqui os 50 minutos, mas os senhores têm aí todo o tempo que quiser. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tão penhorante apresentação.
Eu fui aluno de um grande mestre jurista que dizia que havia várias coisas a aprender na vida universitária e que a última, e talvez a mais importante, era aprender a não corar, a não ruborescer. Perante a tão penhorante apresentação, eu não sei se já tenho suficiente traquejo para não corar. Muito obrigado. Também vou invocar o precedente aqui firmado pelo meu querido amigo e mestre, professor Francisco Pedro Jucá. Vou invocar esse precedente para também não prestigiar de forma pontual e pessoa a pessoa as várias autoridades e as várias instituições a que me cumpria agradecer. De facto, também me recordo nos velhos tempos de Coimbra, quando perguntei ao meu mestre, infelizmente já falecido, Rogério Herardo Soares, quando lhe perguntei, mas nisto do doutorado, como vão ser os agradecimentos? Devo agradecer a todas as pessoas a quem me sinto grato? E ele disse, jamais seja ingrato. Portanto, vou ser ingrato e agradecer ao Sr. Presidente, agradecer ao Presidente desta Corte, Vice-Presidente e organizadores e fazer, evidentemente, uma especial alusão ao patrono e homenageado nesta sessão e, de uma forma geral, agradecer a todos os desembargadores, magistrados, juristas, colegas, senhoras e senhores, agradecer pelo convite, desde logo, absolutamente imerecido, e agradecer também pela paciência com que vão ter que me ouvir durante os tais 50 minutos, ou algo mais ou algo menos, talvez algo mais, porque eu sou um pouco loquaz, e agradecer realmente pela vossa paciência. Como sabem, há muito tipo de palestras, e esta que poderia ser uma grande abertura de um congresso que merecia que o fosse, vai ser apenas daquelas singelíssimas, aqueles introitos musicais, não é? Que são tocados antes das óperas, no início dos concertos, um pouco à espera que as pessoas se acomodem, não é? Um pouco às pessoas e portanto, a peça verdadeira virá depois, não é? Isto vai ser apenas um conjunto de reflexões desataviadas e com um pé dentro da matéria e alguns pés fora da matéria, no que estamos um bocadinho protegidos hoje em dia por novas teorizações que vêm de Espanha, vêm de Barcelona, com as teorias já não da interdisciplinaridade, já não da transdisciplinaridade, mas da pós-disciplinaridade. E então nós estaríamos, portanto, um pouco também a fazer esse jogo, que é também um desafio à disciplinaridade, que é falar de coisas que também não são exatamente aquilo que nos deveria ocupar. Vamos então começar, o tema é União Europeia, Soberania e Finanças. Vamos então começar pela União Europeia. Como sabem, a Europa comunitária inicial baseou-se em elementos económicos, por assim dizer, materiais. Começou pelo carvão e pelo aço, e depois pela energia atómica. Optou por ser, sobretudo, uma comunidade económica. Aliás, chamava-se assim, no início, Comunidade Económica Europeia, CEE. Já a Europa da União Europeia, que acaba por ser uma novidade, um novum, foi construída, e pouca gente se apercebeu disso, mas foi construída sobre as finanças.
foram as finanças que fundaram realmente a União Europeia. O então primeiro-ministro português, hoje mais conhecido pelo seu papel nas Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, perante alguma hesitação que na altura havia sobre como batizar a moeda única, terá utilizado um gesto voluntarista, invocando um tópico bíblico, terá dito: tu és euro e sobre esta moeda construirei a nova Europa. Pois é, simbólico que o tenha dito, na melhor das intenções, estou convencido. Mas esqueceu que realmente a moeda é também, biblicamente, o tributo de César, que Jesus manda devolver a César. A César o que é de César. E, portanto, nós temos sempre esta duplicidade. Esta duplicidade, sendo metal sonante, sendo valor efetivo, a Europa também se arriscou um pouco com esta invocação, ficar, por um lado, algo cesarista e, por outro lado, algo argentarista. Evidentemente, estamos apenas no plano dos símbolos. Podíamos subverter completamente esta ideia. A questão da soberania é, efetivamente, muito complicada, até porque precisa de uma certa desconstrução. Eu vou pedir licença para refletirmos um pouco sobre algumas bases do problema que andam muito complicadas. Eu sou o primeiro a reconhecer que andei muito iludido a esse propósito e com ilusões sucessivas. Como todas as palavras políticas e jurídicas sonantes, a soberania tem sido muito utilizada, quantas vezes de forma imprecisa e até demagógica. Mas, como nós sabemos, em direito, a metodologia baseia-se grandemente na palavra, na sua conotação e denotação, pelo que precisamos, antes de mais, como dizia Confúcio, de tratar da retificação das palavras. Conta-se, quando foram oferecer o governo, como sabem, quando foram oferecer o governo de uma cidade, de uma região, a Confúcio, lhe perguntaram o que é que, enfim, se ficasses governador desta cidade, o que é que, desta região, o que é que tu farias primeiro? E ele disse uma coisa que nos pode surpreender, ou que talvez não nos surpreenda. A primeira coisa que há a fazer é retificar a linguagem. Nós temos que começar a dizer o que as coisas são, a designar as coisas pelos seus nomes. Nós em Portugal temos um provérbio, enfim, talvez não muito elegante, que diz qualquer coisa como pôr o nome aos bois. Bom, aos bois e outros animais. Portanto, realmente, no que diz respeito à soberania, quando Jean Bodin, de alguma forma miticamente, terá cunhado o conceito de soberania, evidentemente que os problemas que existiam na época eram muito simples, eram o problema da feudalidade, da desagregação ou inorganicidade da comunidade política. Ele estava, evidentemente, a pensar em França, e por isso a soberania é expressa como poder que não tem par nem superior intramuros, embora com algumas limitações que não têm sido devidamente sublinhadas. Já agora, recordemos, eu confesso que fui ler o Jean Bodin, que está em edição facsimilada na internet. Enfim, uma edição um pouco antiga, é preciso alguma decifração, mas de qualquer forma é fácil porque há mecanismos de busca. Se nós procurarmos na internet soberania em todo esse livro, aparece todas as vezes que Jean Bodin fala sobre o assunto. Bom, seja como for, a verdade é que o monarca, o soberano concebido pelo Jean Bodin, não está acima da lei. Pelo contrário, talvez até tivesse mais leis a limitá-lo que os atuais governantes constitucionais, pelo menos em teoria. Ele deve obedecer, a mais do que estes, à lei divina. E certamente, tanto quanto estes deveriam à lei natural, ou lei racional, ou razão, autonomizada ou não, além de, evidentemente, que tem dever de obediência às leis fundamentais do Estado, que na altura eram ditas, sobretudo, leis fundamentais do reino, que
correspondem à formalização daquilo que nós chamamos hoje em dia de Constituição Material, e ainda a várias leis humanas comuns a todos os povos, o que dá uma excelente abertura para o direito internacional e acaba com a ideia de qualquer tipo de isolacionismo. Como vêem, esta soberania total, absoluta, este poder completo do monarca não era assim tão completo. Mas, na verdade, não foi assim que eu aprendi. E provavelmente não foi assim que muitos terão aprendido. Porque também se dizia que esta soberania tinha uma dimensão internacional que, desde logo, era simbolizada no facto dos reis não deverem obediência, nomeadamente ao Papa, que era, no fundo, a grande ameaça no plano externo para a tal soberania no plano externo. É muito curioso que parece que esta ideia de soberania no plano externo é uma espécie de uma interpolação ulterior. Isto é tanto mais interessante, permitam-me este traço autobiográfico, quase psicológico, quanto realmente autores clássicos da minha convivência normal, como, por exemplo, Jean Touchard, grande especialista da história das ideias políticas francês, ou o consagradíssimo autor britânico de direito internacional, Brierley, presente em variedíssimas conferências internacionais fundamentais, quer um, quer outro, só para dar dois exemplos relevantes, quer um, quer outro, que eu li, reli, estudei, um e outro não tinham essa ideia da soberania tal como era apresentada classicamente e tal como tinha sido interiorizada por mim, estou convencido por muitos outros. Um e outro, nas suas obras, são claros contra a ideia de uma soberania efetivamente excessivamente totalitária, pelo menos totalizante. Claro que isto coloca algumas questões. Isto significa, de maneira muito curiosa, que são moinhos de vento contra os quais um certo quixotismo da parte de uns especialistas que aqui no Brasil não haverá muitos, porque é um fenómeno regional. Os especialistas de direito comunitário europeu, andaram, no fundo, a cobrir de críticas, eventualmente um outro caso até de algumas ironias, no fundo, uma teorização que é uma teorização ulterior e, portanto, não é a teorização de Jean Bodin. Não adianta, portanto, dizer que Jean Bodin era um especialista em demónios. Realmente ele parece que tem uma obra que eu não pude consultar sobre demonologia. Não era realmente um especialista em demónios que, nas horas vagas, resolveu escrever sobre o Estado. Não é? Agora, o que é interessante nesta questão, e ainda é interessante para nós, é que, de facto, gerou-se um mito sobre essa questão da soberania e depois gerou-se o respectivo contramito, que foi todos os países estão dependentes uns dos outros. Logo, essa questão da soberania é um conceito. Há uma obra em castelhano, un concepto que se derrumbra. Portanto, é alguma coisa que está realmente a cair por terra. Por outro lado, há também uma outra teorização muito curiosa que tem a ver com, por assim dizer, um contrapolo a esta questão da soberania absoluta. E são as teorizações sobre o federalismo, os federalismos. É curioso que, ainda recentemente, vi um autor marroquino ensinar o que é, quais eram as características do federalismo. Obviamente não vou falar no caso brasileiro, que é um caso particular, mas ensinar as características do federalismo aos seus estudantes
E quando chega à questão da União Europeia, diz, bom, a União Europeia não é federalismo porque não tem Constituição única, federal, foi constituída por um tratado, vê-se ali realmente a reticência. E lembrei-me então imediatamente daquela tentativa que houve de fazer uma Constituição para a Europa, numa convenção presidida pelo antigo presidente da República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, mas lá está, num híbrido. Era tratado que institui uma Constituição para a Europa. Era assim mais ou menos como um ferro de madeira, portanto, de facto, uma mistura de genes complicada. Já outros, por exemplo, o antigo presidente do Parlamento português, António Almeida Santos, homem que se debruçou muito sobre estas questões e, em geral, sobre questões da atualidade política, da globalização, etc., tinha uma teorização curiosa. Dizia ele, bom, a partir do momento em que há aquilo que se costumava chamar uma cedência de soberania, então, a partir daí já há federalismo. Pode haver mais ou menos federalismo, mas a partir do momento em que há uma cedência de soberania, já há federalismo. Ou seja, isto é uma visão, por assim dizer, maximalista da questão. Vendo as coisas de uma forma mais equilibrada, talvez, permitir-me dizer que o grande problema que se põe hoje na Europa é, sobretudo, nesta matéria de equilíbrio de poderes. E é urgente que reapliquemos as teorias de Locke e de Montesquieu, não já apenas aos territórios de uma perspectiva meramente interna, mas também pensemos essa questão ao nível internacional. Porque, no fundo, é a ideia de equilíbrio e de separação, mas de separação com equilíbrio que está aqui muito em causa. Ao ponto, portanto, de chegarmos a esta conclusão curiosa, nesta primeira fase da análise. Por um lado, há soberania a mais, ou pelo menos há preconceito soberanista a mais. Por outro lado, há soberania a menos, porque a União Europeia, efetivamente, não tanto nos seus textos, que eu confesso, penei em grandes vigílias, a começar pelas tentativas de pórtico da Constituição, começava por uma citação em grego. Pequeno parênteses, um dia estava fazendo uma palestra e citei em grego o pórtico que estava proposto para a Constituição Europeia, e nesse momento entra a televisão. Então foram os meus 2 minutos de glória, apareço na televisão com um dístico por baixo. Para o professor Paulo Ferreira da Cunha, a proposta de Constituição Europeia é grego. E assim, pronto. Portanto, realmente foi essa a caixa, digamos assim, da apresentação televisiva. Mas, portanto, há um excesso e há, por outro lado, também uma diminuição de soberania naquilo que parece ser fundamental. E uma das coisas em que é fundamental é precisamente em matéria financeira. É precisamente em matéria financeira. A perda de soberania financeira por parte dos Estados da União Europeia é uma coisa absolutamente terrível. E ela é feita a vários níveis. Bom, eu sou, enfim, sou apenas uma vítima, digamos assim, uma das muitas vítimas, lá está, daquilo que dizia o professor Jucá, desse esoterismo na linguagem e até em algum secretismo de informação que por vezes aparece. Não posso, evidentemente, ver qual a dimensão de todo esse problema, mas sentimos que, efetivamente, o jogo da instauração da moeda única, por um lado, e depois a limitação aos poderes parlamentares de determinação de alavancas fundamentais da política financeira e, por extensão, aos executivos, são matérias
altamente limitadoras de matérias que são, lá está, que ferem os próprios interesses nacionais e duvidosamente servem os interesses comunitários, é um outro problema, duvidosamente servirão os interesses comunitários. A minha segunda parte, eu temo estar a avançar muito no tempo, mas pedia realmente que me desse assim um pequeno lamiré quando eu estiver aí a 10 minutos. Está bem? A segunda parte, eu coloquei aqui um título que é familiar para todos, não é? Mutatis mutandis, não é? As más leis expulsam as boas. É como a má moeda expulsa a boa. E, portanto, as más leis expulsam as boas. E aí coloca-se o problema, um problema complexo que já vem, sobretudo desde 2009. Em 2009, aquilo que alguns chamam o ordoliberalismo germânico, uma designação podia ser substituída por outra, enfim, mas é talvez bonita, foi pioneiro na ideia de insistir no sentido da chamada regra de ouro, que tem realmente um nome bonito, dourado, mas que no fundo se traduziria na constitucionalização de limites ao endividamento dos Estados. Portanto, a Constituição seria uma espécie de polícia da dívida. A meio de 2013, a questão voltou a ser colocada e, no fundo, estava a haver pressão no sentido da existência de revisões constitucionais, sobretudo nos países mais sensíveis, assim como se propôs, por exemplo, que os países que tivessem dívida na União Europeia só pudessem hastear a sua bandeira até meia haste. Só podiam chegar ao topo se tivessem as contas em ordem. Bom, além de se ter proposto a venda das ilhas gregas e outras coisas assim. Bom, sejamos razoáveis. Eu li outro dia num prefácio de uma obra do ministro Francisco Rezec, uma linha que me pareceu curiosa, em que ele diz que o bom senso é o pressuposto indescartável do direito, se não de todo o conhecimento humano. Parece-me uma síntese muito interessante. Bom senso realmente é essencial. Mas então, eu julgo que em grande medida o problema é uma questão de bom senso. Evidentemente, como dizia Jacques Attali, uma obra muito interessante, que se chama mesmo Estaremos Todos Falidos dentro de 10 anos. Ninguém quer estar falido dentro de 10 anos. Portanto, nenhuma Constituição, seja ela qual for, de que cor política tenha, nenhuma Constituição pode, efetivamente, admitir dívidas para além do razoável. Não pode. Faz parte, não pode, mas não pode, não é pela sua letra, é pelo seu espírito. É evidente, eu diria, é absolutamente anticonstitucional. Se é inconstitucional ou não, já é outro problema, mas é anticonstitucional existirem dívidas para além do razoável. E, portanto, de facto, a presença disso numa Constituição, do ponto de vista formal, ainda por cima com números, isso aí é que parece desastroso. E creio que em direito comparado existem exemplos de como colocar números, sobretudo números de economia e de finanças nas Constituições, é a porta aberta a sucessivas emendas constitucionais. Além de que, evidentemente, isso quebraria em muito a força normativa da Constituição, pois há uma Constituição que diz que, eu não queria dar alguns exemplos, mas que diz que a dívida pública tem que ser não sei quanto % do PIB. Eu estou mesmo a ver os senhores políticos a fazerem contas diferentes ao PIB, a contabilizarem o PIB de outra maneira. É evidente. E assim já teremos os limites cumpridos. Ou que tem que ter alguma relação com a taxa de juro. Eu estou mesmo a ver a manipulação das taxas de juro e a coisa simples que as taxas de juro flutuam e não... portanto, realmente, tudo o que seja tentar amarrar números e números flutuantes
da mutabilidade financeira e económica na Constituição é terrível. Além de que, como todos nós sabemos, é uma péssima técnica legislativa, não é? Já os romanos diziam que as próprias definições na lei eram coisa perigosa. Omnis definitio in iure civile periculosa est. Digeste 50.17.202. Dá-se sempre aquele exemplo, pelo menos na Europa dá-se esse exemplo, do Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten, que é aquele código da Prússia que diz o que é que tem uma fazenda. Quais são os pertences de uma fazenda? E diz os patos, os paruzos, os cadeados, as cercas, as chaves respectivas, o terreno, as árvores. Claro que não termina nunca, porque essa técnica enunciativa, não é? Que é uma técnica primitiva, que não conhece as cláusulas gerais, não conhece os conceitos indeterminados, e aí sim, pode haver cláusulas gerais ou conceitos determinados, mas com aquela delicadeza e elegância que têm que ter as definições constitucionais, que são a question of art and time, uma questão de arte e de tempo. Ora, quando nós queremos congelar a arte e o tempo num texto, é preciso ter muita arte. Bom, e algum tempo também, não pode ser uma coisa feita de afogadilho. Portanto, realmente, isto aliás também põe problemas realmente terríveis, que têm a ver com uma questão de mentalidade. Uma questão de mentalidade é que é extraordinariamente interessante que haja especialistas em direito financeiro. Eu quero contar-vos uma coisa que talvez não tenha atravessado o Atlântico. Nós tivemos durante 40 e muitos anos um presidente do Conselho de Ministros, com poder imenso, António de Oliveira Salazar, que era professor da Faculdade de Direito de Coimbra, mas que era conhecido por ser um especialista em finanças. E quando se dizia, ainda sou desse tempo, quando se dizia o doutor Salazar é jurista, é de direito, havia muita gente que não acreditava. Porque isso de finanças e direito, na mentalidade de algumas pessoas, ainda não é coisa que tenha casamento possível. Então o doutor Salazar, de finanças, sim, ele sabia, apertava os cordões à bolsa, sabia realmente entesourar, tinha uma data de ouro nos Estados Unidos, em Fort Knox, um tesouro imenso, que aliás ainda lá está, porque ele blindou aquilo de tal maneira que ninguém conseguiu gastar ainda o dinheiro que ele lá tem. E, portanto, ele tinha lá um tesouro nos Estados Unidos e tal, mas era o homem das finanças. Isso, jurista com finanças, era quase como um jurista que soubesse derivadas da matemática. Isso, derivadas e direito, isso não combina bem. Ora bem, portanto, realmente, hoje em dia, é muito interessante nós tentarmos descobrir quais são os conceitos, quais são os paradigmas dominantes, não é? Os paradigmas dominantes nas várias ciências e nas várias racionalidades. Ora, na racionalidade economicista, não disse economista, disse economicista, na racionalidade economicista, que é completamente contrária à dos juristas e também à dos juristas financistas, qual é o paradigma obsidiante? São os mercados, não é? São os mercados. E o direito é mais ou menos aquilo que o Lassalle, naquela célebre conferência, apelidou a Constituição, não é? Ein Stück Papier, uma folha de papel, é pouco mais que uma folha de papel. Portanto, não deixa de ser realmente interessante ver que há aqui um conflito de mentalidades e que os especialistas em direito financeiro, de mãos dadas, naturalmente, com os constitucionalistas e outros, porque lá está, como foi sublinhado, há uma dimensão política essencial, os velhos canhões e manteiga realmente são a grande questão. São a grande questão. É curioso que a dicotomia canhões e manteiga é utilizada nos manuais de economia política para explicar a questão do custo de oportunidade.
baseado na raridade, etc., e é também utilizada na ciência política para explicar a necessidade de opções políticas. E é muito curioso. Num tempo em que há, nessa área, muitas vezes a ideia de que é preciso resgatar a economia política contra a simples economics. Há uma luta também nesse domínio. Há aqui umas epistemomaquias muito interessantes. Há ciências, e formas de ver as ciências que se digladiam de alguma forma. Tive o gosto, realmente, ainda há não muito tempo, de fazer parte de uma banca. Doutorado, em que o candidato defendia com unhas e dentes a velha economia política contra a ideia de uma simples economics. Achei realmente de ver. E isso é manifestação de uma certa tendência, de uma certa linha. Portanto, para além destas questões de técnica jurídica, para além de uma duvidosa utilidade do ponto de vista do bem comum na União Europeia, etc., etc., há uma outra questão, evidentemente, que se põe de forma mais substancial, político-económica, que é, de facto, o garrote financeiro. Não é? Enfim, nós sabemos que uma autoasfixia de fundos não vai permitir sair da austera, apagada e vil tristeza, que já o Camões tinha prefigurado, não vai deixar sair os países que estão sob o peso das dívidas, e não vai permitir a outros cuja dívida ainda não pesa muito, não vai permitir que eles consigam respirar, não é? E, portanto, há aqui também um problema de modelo económico, não é? Aqueles países que se habituaram, não estamos aqui a falar em despesismo, não estamos aqui a falar em malbaratar os dinheiros públicos. Não, trata-se de investimento produtivo, trata-se daquilo que alguns autores chamam a dívida virtuosa, não é? A dívida virtuosa. No outro dia um antigo governante fez uma palestra em Paris, salvo erro, dizendo: eu sempre julguei que a dívida não era para pagar. Isso causou muito frisson. Então a dívida não é para pagar. Parece que não. A dívida não é para pagar. Se a China começar a cobrar aquilo que lhe devem, é uma catástrofe. Aliás, havia um programa aqui há uns anos, não sei se viram, que passou na televisão portuguesa, que mostrava a queda como um castelo de cartas se o México declarasse que não pagava a dívida. Basta que ele declare que não paga a dívida. Então, era como um jogo de dominó em que tudo ruiria. Portanto, há aqui também essa dimensão que tem uma componente constitucional importante. No fundo, a Europa criou uma coisa que nós costumamos chamar o modelo social europeu, que é um casamento bem conseguido entre a social-democracia e a democracia cristã, basicamente, naquilo que elas significam na Europa. Um casamento, no fundo, das preocupações sociais com base na doutrina social da Igreja e com base no que remanesceu, digamos assim, de velhas tradições de outras bandas. E, portanto, isso foi o que, sobretudo a partir do pós-guerra, foi criando, de facto, uma sociedade de relativo bem-estar, que só há poucos anos está a ser posta em causa, e está a ser posta em causa, de facto, severamente. Permitam-me agora que eu aproveite também para dizer que esta questão continua de pé. Há, por vários países, tentativas de modificação da Constituição, a maior parte delas anticonstitucionais, porque parece que não estão muito preocupadas em respeitar os limites de várias ordem que as próprias Constituições colocam à sua revisão. Gostava de dizer que, permitam-me que aproveito o ensejo para dizer que talvez daqui a uns anos, sendo otimista, esta questão pudesse ser, não digo completamente dirimida, mas suficientemente atenuada num foro internacional e com o concurso
de uma entidade que é muito mais apta a tratar destas coisas que a simples consagração no texto constitucional. Nós sabemos que nós podemos prometer a Lua numa Constituição. Uma antiga Constituição soviética falava no direito ao aquecimento. A atual Constituição tunisina fala de forma muito enfatizada, provavelmente preocupada com o crescimento do deserto, no direito à água. Nós podemos realmente prometer o que quisermos por escrito, mas depois, como concretizar? Como é que se vai concretizar? É muito complicado. Portanto, de facto, a quem é que acaba por incumbir, em última instância, a concretização da Constituição? E é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário que tem esse ónus terrível de não poder ser também, como se dizia num texto alemão logo no início, aí pelos finais dos anos 70, se critica, dizia o Poder Judiciário está a tomar o freio nos dentes. Foi aí que começou. A tomar o freio nos dentes, quer dizer, não pode ser, é engraçado, não pode ser um poder que, digamos assim, contraria a característica essencial que tem, que é o ser depositário da prudência. Por isso é que se fala em jurisprudência. Portanto, a prudência é virtude. E alguns dizem que é a virtude até mais importante que a justiça. Há quem diga que há aí uma polémica. Há, por exemplo, o Joseph Pieper. Mas há quem diga que a prudência é mais importante que a justiça, porque a prudência inclui o conhecimento esclarecido de determinados factos, e a justiça, se não tiver conhecimento esclarecido desses factos, pode fazer estourar o mundo, a velha expressão, não é? Estoure o mundo, pereça ao mundo e faça-se justiça. Ora, uma justiça num mundo que vai perecer ou perecido, de pouco serve. Aliás, tenho dúvidas que possa haver justiça se o mundo perecer. Conclusão. É de facto o Judiciário que pode, de maneira prudencial, trabalhar estas coisas. Estou convencido que, se existisse, como se está a trabalhar para isso, um Tribunal Constitucional Internacional, vai reunir agora, este mês, dia 16 e 17 deste mês, em Rabat, em Marrocos, uma grande conferência internacional, onde estão alguns brasileiros, e esperemos que para o ano a conferência seja no Brasil. Vai reunir um grande conclave para a discussão da possibilidade da criação de Tribunal Constitucional Internacional. Não só com funções jurisdicionais normais, de julgamento de causas, como também com funções de privilegiada, informada consulta. Eu estou convencido que os países, de facto, visados com esta ideia da constitucionalização numérica, burocrática da dívida, naturalmente teriam que recorrer ao Tribunal Constitucional Internacional e perguntar se isso, à luz dos princípios constitucionais universais, quase podia dizer a Constituição Material Universal, para alguns em que eu me incluo, à luz do direito natural, se isso de facto é constitucional. E, portanto, aqui nos meus apontamentos há aqui muitas páginas ainda, mas eu vou terminar. E vou terminar lembrando uma questão que aqui já foi colocada noutra clave, e isso é muito interessante porque, como dizem os franceses, les beaux esprits se rencontrent. Eu comprei aqui há uns anos, aqui precisamente no Brasil, num sebo, um livrinho, uma tradução de um livro com um título imperdível, do Bertrand Russell, que se chama qualquer coisa como O Elogio da Preguiça. Eu conhecia já o livro do Paul Lafargue, O Direito à Preguiça, e não resisti a comprar O Elogio da Preguiça. E nesse livro, o Bertrand Russell
diz que um dos grandes problemas do mundo atual é que as pessoas comuns, e às vezes mais que as pessoas comuns, não entendem o esoterismo com S das questões da guerra e das questões das finanças. Que há um núcleo muito estrito de pessoas que dominam o conhecimento sobre a arte e a ciência e a técnica militar, a arte, a ciência e a técnica das finanças. É evidente que não é o caso aqui, onde temos uma altíssima percentagem de conhecedores, pelo menos das finanças, mas também de coisas de guerra por metro quadrado. É uma altíssima percentagem, não é? O número de conhecedores de questões de finanças por metro quadrado é muito grande, mas isso é um microclima que nós temos aqui. E, portanto, esse é realmente um dos grandes problemas. É evidente que há sempre a justificativa de que, como dizia Fernando Pessoa, e eu termino com o poema de Fernando Pessoa, enfim, para me, de alguma maneira, desculpar da minha ignorância, quando ele diz: e mais que tudo isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Eu biblioteca tenho, mas o resto julgarão Vossas Excelências. Muito obrigado. Dr. Paulo, infelizmente, vou anunciar à plateia que, em razão do nosso adiantado da hora, nós não vamos poder fazer o debate, que seria muito interessante ter com o senhor. Mas nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença de Vossa Excelência aqui, a linda palestra prometida. E, para aproveitar que o senhor falou do Fernando Pessoa, vou também agradecê-lo com o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa tem uma frase que diz o seguinte: que a beleza é algo que não existe, é o nome que dou às coisas em troca do agrado que elas me dão. Parabéns pela beleza da sua palestra. Muito obrigado. Obrigado. Quero passar para o senhor o certificado pela palestra e também, em nome da coordenação do evento, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, uma obra do Isaac de Oliveira, que é o nosso artista plástico, escultor, Olha, desenhista, tão bonito. realmente consagrado internacionalmente. Vamos mostrar aqui à plateia também, porque temos que partilhar este pássaro azul extraordinário. Muito obrigado. Parabéns.